Tudo bom, papi? Tudo bem? Tudo ótimo. Você pôs o meu quadro ali atrás? Ó, que lindo. Não, Meus... vergonha ali tem que ser em conjunto, não pode ser assim. Poxa, mas eu tô passando vergonha. Ontem que eu fiz a live de yoga, a Malu me fez fazer yoga. Já passei vergonha ali, é suficiente pela semana toda. Imagine se fosse eu fazendo yoga aí, o que seria a vergonha? Teria sido ótimo. Que bom tá aqui. Que bom, papi. Pois é, um desafio aí para entrar pelo menos no Instagram, né? Vamos ver se a gente consegue mudar isso para uma oportunidade. Exatamente, ó, certinho. Você estava demonstrando pra gente, era só um gostinho, um Quero ver exemplo. se... Tudo bem, Evandro? Tudo bem? Ai, então, pai, conta pra gente quem é você, porque eu te conheço, mas ninguém que tá aqui te conhece. Tem o Evandro, a Nereida, a Mayra, tio Edva, ninguém te Ah, conhece. é, você me conhece, então. Se alguém me... Eu estou aqui, se alguém que me quiser me conhecer no Brasil, é só ir lá no Rio de Janeiro, Botafogo, que meu irmão gêmeo está lá. Conhece a Bom, cópia. essa é cópia. Não, eu sou cópia dele, eu acho. O... Eu sou Roberto Lima e sou casado, tenho quatro, quatro filhos, né? Duas filhas e uma filha. Estou falando com um agora. Espero que os outros estejam ouvindo também. Então, eu sou formado em administração, fiz um mestrado em desenvolvimento de pequenos negócios, né? Focado, né, em companhias pequenas e ah, especificamente na parte de franquias. Uhum, E estamos morando aqui agora nos Estados Unidos, há alguns aninhos, aí, uns 20 mais ou menos. pouquinho. Um pouquinho. A Mayra falou aqui que ela assistiu um vídeo no sábado de uma festa junina na Capela Taboão e nós estávamos lá, que eu estava de cabelo No curto e camisa xadrez. Mar Morto não estava nem doente naquela época, né? Não, nessa época não. O Evandro falou: Oi, Roberto, é um grande prazer te ver. Um forte abraço. Para você também, Evandro. Ah, bom, o que você quer que eu fale? Eu quero que você conte pra gente que dicas são essas, pai, que você quer dar pra gente de, vamos lá, você falou que você queria ensinar pra gente como transformar dificuldade, principalmente nessa época, às vezes perdi um emprego ou sei lá, eu tenho uma empresa e eu não estou podendo trabalhar, enfim, ou qualquer outra dificuldade, transformar isso em oportunidade, que eu sei que você fez isso muito na sua vida. Como que você fez isso na sua vida? Bom, eu acho que talvez começar um pouquinho do início aqui, né, até mesmo pelo título, né, dificuldades, né, como fazer dificuldades tornar-se uma oportunidade. Eu já conversei com você um pouco quando a gente estava na missão, fala pensando sobre zona de conforto, né? Uhum, Então existe um conceito mais ou menos negativo. Eu vejo sempre negativo quando as pessoas falam sobre isso, né? Oh, você tem que sair da sua zona de conforto, você não vai alcançar nada se você não sair da sua zona de conforto. Então, a zona de conforto passa a ser uma coisa negativa. Então, eu já acho um pouquinho diferente. Eu acho que a zona de conforto é boa. Zona de conforto é um lugar que você se sente bem, é um lugar que ah, você sabe fazer as coisas que você se propõe a fazer, você consegue fazer, você sente prazer por fazer aquilo, você está lá protegido, porque você conhece o que você está fazendo, então você se sente mais seguro. Então, eu acho que, na verdade, você tem que ampliar a zona de conforto. E uhum, não esse negócio de sai da zona de conforto e vai lá enfrentar o mundo. Então, eu acho que quando você pensa em ampliar, você vai, talvez, ultrapassar alguns desafios, alguns medos que você tem,
algumas dificuldades que você tem, você precisa vencer essas para trazer para dentro da sua zona de conforto e assim você vai ampliando. Então é mais ou Uhum, menos o que eu acho. Então a primeira dica que eu dou, a primeira dica uhum, que eu gostaria de dar é você aceitar o desafio, né? Você tem que enfrentar os desafios que você tem. Então, voltando a uns 20 anos atrás, nós decidimos como família vir morar aqui nos Estados Unidos. Nós estávamos mais ou menos numa zona de conforto, porque eu tinha um trabalho, nós tínhamos o nosso apartamento, vocês estudavam em boas escolas e a política estava muito bem. Estávamos lá na época mais ou menos do Fernando Henrique Cardoso. Não estou defendendo nada de política aqui, por favor. Mas é que mas o passamos real vários. estava forte. Estava forte, estava um Uhum, por um praticamente. Quando nós chegamos aqui está 1,10 centavos, alguma coisa desse tipo. Então, não foi por causa de economia, nada disso. Foi mais questão de segurança e de alcançar alguns objetivos e realizar alguns sonhos que eu tinha, né? Eu sempre tive vontade de vir aqui para os Estados Unidos. E levou bastante tempo até a gente se sentir seguro. Essa é a hora da gente vir. A Beta, a mais nova, tinha 3, 4 meses, né? Então não foi tão fácil fazer isso, mas você já tinha 13, 14 anos mais ou menos, já uhum, entendia um pouco mais do que a gente estava fazendo. Então, as primeiras dificuldades, os primeiros desafios que nós tivemos, principalmente para mim, pela minha idade, eu cheguei já aqui com 40 anos mais ou menos, não falava nada de inglês, só era hi, é que nem o meu vai. bispo fala, quando chegou aqui, ele falou, ele foi na escola e a pessoa falou WhatsApp, e ele ficava olhando para cima, né? Então era mais ou menos isso. Então era uma outra cultura, uma outra língua, estava longe da família, estava longe dos amigos, das pessoas que a gente se relacionava. Ah, e eu vim aqui como estudante, né? Uhum, Então, já tinha o visto de turista, mas preferi vir com o visto de estudante e a família toda como dependente. Você lembra daquela situação toda de uhum, preparação, de vender tudo, de fazer todas as coisas e vir para cá, como diz lá no Nordeste, de Malicuia, uhum. ou no Sul, eu não sei, né? Então, no dia seguinte que eu cheguei aqui, já arrumei um trabalho. Então, e não era aquele trabalho que a gente está acostumado no Brasil, né? Um trabalho Uhum. formal, um trabalho que você se forma, faz que você se prepara, tudo, estuda, né? Não era uma coisa assim. Os trabalhos que estão assim disponíveis para as pessoas que vão para um outro país, normalmente não são dessa forma. São trabalhos que aquelas pessoas que vivem ali, os nativos, né, os americanos, os portugueses, os alemães, italianos, eles têm esse trabalho, mas o trabalho que eles têm disponível são, às vezes, trabalho de babá, trabalho de. Não daria certo para mim babá, mas babá, de trabalho na Construção. construção, trabalho de limpeza, trabalho em restaurantes, esse tipo de trabalho que lá no seu país de origem você não. Talvez você não. Talvez numa emergência você faria algumas coisas, mas não é um trabalho que você fala. Não é um trabalho que tem muito glamour, né? Uhum, sim. Principalmente o trabalho que nós acabamos escolhendo fazer, né? Que era mais fácil. ah, Entramos na indústria da limpeza, né? Então eu falei, Uhum. puxa, você no Brasil para para a faxina, né? Para Uhum. você limpar banheiros. Eu me lembro de um vizinho nosso brasileiro que acho que você lembra, Washington, o nome dele, lá Lembro. em Sem. Eu levei um dia ali para fazer um trabalho e lá no trabalho ele estava perguntando: e aí, como é que você está? Está se sentindo bem? Ele já estava ali uns 10 anos aqui nos Estados Unidos e ele falou assim: Roberto, cada vez que eu aperto a descarga dá vontade de ir junto. Então, ele estava completamente desapontado, desmotivado, tal, tal.
E eu, naquele momento, eu estava vendo oportunidades. Eu estava vendo, puxa vida, tem uma coisa que a gente pode fazer aqui, né? É um trabalho, né? Isso aqui, Aham. se tem demanda, se tem pessoas precisando que você faça, Enquanto você tem gente usando o banheiro, eu tenho trabalho. enquanto, enquanto tiver um banheiro para limpar, você tem trabalho. Então, como eu falei, não é um trabalho de glamour, que você está lá de paletó, gravata, de você estar chega de carro, não é nada disso, é um pouco mais simples. Mas você tem que ter uma visão um pouco diferente disso, né? É uma indústria, a indústria da limpeza, vou falar um pouquinho mais ou menos nesse caminho que nós entramos, é uma indústria que hoje nos Estados Unidos ele movimenta mais ou menos 78 bilhões de dólares. Não é uma coisa assim pouquinha. E não é só mão de É obra, muito banheiro, né? é muito banheiro. Em outras Mas não é só, palavras. mas não é só a questão de mão de obra, é questão de você também tem sistemas, você tem programas, você tem químicos, você tem equipamentos, tem máquinas, tem, sabe, treinamento. Você tem é uma coisa que envolve é uma coisa muito grande, muito assim tem muito dinheiro nesse mercado. Então, como é que Sim. você pode pensar num tipo de trabalho desse que dá tanto dinheiro, que movimenta muito tanto dinheiro, isso não tem oportunidade? Claro que tem oportunidade. E só que nós começamos lá de baixo, né? Começamos lá pegando os contratinhos, limpando, indo à noite, fazendo. Então eu vim estudar inglês, tentar um pouco de inglês. Aí no segundo semestre, cada semestre aqui tem 4 meses, mas no segundo semestre eu senti que não estava mudando muito, era quase a mesma coisa. Então eu resolvi fazer uma tentativa numa uma universidade pequena, bem pequena, não tem tanto, não é conhecida, mas algumas pessoas, alguns brasileiros fizeram aqui. Então eu fui lá e falei, olha, não terminei a minha universidade no Brasil, mas eu queria estudar aqui. Eu tenho um visto de estudante e eles me entrevistaram, fizeram todas as avaliações da documentação que eu levei, que eu fiz, como é que se diz, do histórico, né, que eu já tinha feito aí no Brasil. Parei, continuei, parei umas 3 vezes, né, mas não tinha terminado. Eles falaram, olha, dá para você fazer administração, mas qual é o seu objetivo? Claro, a gente brasileira sempre quer fazer coisa. Eu gostaria de fazer um MBA, gostaria de fazer um mestrado, né? Eu falei, olha, dá para você fazer. Você começa agora, termina esse pedaço, essa parte que falta na escola, né, no curso de bacharelado, e você consegue, daqui talvez quase 2 anos, você consegue terminar o seu mestrado. E eu fiquei por aí. Então, nesse ponto, a gente estava 4 filhos, ah, pagar aluguel, pagar escola, e eu tive que arrumar um outro emprego, então eu trabalhava das 5 horas da manhã até as 2, dirigindo uma van num hotel. Uhum. Depois eu ia para. Trocava novamente a roupa, né? Botava roupa normal e eu ia para. Que eu usava uniforme, então ia para a escola, que era das 3 até as 8h30. Terminava às 8h30, já tinha outra jornada. Aí nós tínhamos lá, como normalmente o pessoal fala, que tinham 2 predinhos, né? Tinha 2 Uhum. agências de automóveis concessionárias e um Taco Time. O Rafael, eu lembro do Taco Time sempre dizendo, olha, eu passei meu aniversário lá. Então, era mais ou menos essa era a nossa rotina diária, né? De segunda a Uhum. sábado, pelo menos. Mas não foi sozinho, né? Eu não consegui fazer isso sozinho. Eu não conseguiria fazer isso sozinho. Eu tive ajuda da Genoveva o tempo todo. Eu tive ajuda de vocês o tempo todo, né? Quando Uhum. vocês não estavam ajudando a gente em algumas coisas, vocês estavam cuidando um dos outros. Você Eu lembra lembro, eu desse? lembro, eu lembro de ter limpado muito Taco Time, muito restaurante, e ter limpado muita concessionária em Baltimore. Então, é exatamente isso aí. Esse aí foi o nossa primeira experiência. A Uhum. partir dali, conversando lá na universidade, eu descobri que, olha, podia ser uma coisa, juntar um pouco o que eu estava fazendo com o que tinha de trabalho. Eu e meu irmão Radamés, nós resolvemos comprar uma franquia de limpeza, né? Uhum.
Então, na época, até o Evandro também teve, né, aqui para poder ver essa possibilidade, tudo foi interessante. Ah, mas nós compramos uma franquia de limpeza, mesmo terminando, ainda fazendo a escola. E aí, conversando com um dos diretores da escola, eu falei, olha, estou comprando uma franquia de limpeza, expliquei como é que era o processo, tudo. Aí ficamos lá algumas horas conversando. Ele falou assim, olha, quando você terminar o mestrado, você terminar a coisa, vem falar comigo que eu vou tentar te ajudar. Então, antes de terminar a escola, nós compramos a franquia. Eu falei para ele, ó, já comprei, já estou operando, já estou fazendo a coisa. Aí ele falou assim, você não quer fazer uma bid, não quer fazer um orçamento aqui para limpar uma parte aqui dos banheiros? O banheiro sempre está incluso, né? O banheiro, a escola, a biblioteca, os escritórios, tal. E eu fiz lá não tinha muita noção, e eu fiz lá justamente assim, bem coincidentemente, o valor da bid era o valor que eu pagava na escola. Ah, Então, ele aceitou e eu terminei o mestrado limpando, aham. pagando por meu trabalho. Então, isso aí foi uma primeira vitória, um primeiro momento que a gente viu que isso aí era uma boa coisa. Quando eu terminei a escola, aí você recebe quando você termina, você recebe uma autorização chamada OPT. Cada área que você estuda, né? Ou é medicina, ou é tecnologia, ou no meu caso de administração, você tem um período que você pode trabalhar em qualquer trabalho que você queira aqui nos Estados Unidos, só para praticar aquilo que você aprendeu, que você se formou. Então, assim, eu busquei, fui começar a buscar trabalho e a mesma companhia onde eu tinha franquia falou: você gosta de indicar as pessoas para poder comprar franquias também que você gosta? Por que você não vem trabalhar com a gente como gerente de vendas de franquias? Uhum. Mas eu tenho uma franquia, né? O que eu vou fazer? Ele falou, vende a franquia. Então, eu Aham. vendi a franquia. O Radamés já estava lá nessa companhia trabalhando como gerente de operações e eu fui ser o gerente de franquias, vender franquias. Não sabia nada. Eu tive que... Foi Mas um período assim... Fala, desculpa, eu ia eu falar, interrompi. você sabia administrar empresas. É, aí então eu fui lá, agora você tem uma sala, agora aí que tinha o trabalho, que eu falei assim, puxa vida, agora passei por essa fase, né? E eu falei, agora tudo vai dar certo. Então eu entrei na companhia, no mês seguinte eu fui fazer um treinamento em Chicago. E chegando em Chicago, no primeiro dia de treinamento, pá, teve as Torres Gêmeas foram atacadas pelos 11 de setembro. pelo, pelo 11 de setembro. Então, fica lá 3 dias lá ilhado, não podia sair da cidade. Foi um negócio. Falei, tá, mas eu acho que será que eu estou no lugar certo? Será que o mundo vai acabar? Eu acabei, mas voltamos e eu trabalhei mais ou menos uns 4 anos vendendo franquias, aumentando a rede que eles tinham de franqueados. E a grande parte desse mercado ela é ocupada por latinos, né? Eles consideram. Você fala português, fala espanhol, fala italiano, mas você é latino. De qualquer forma, você é latino. Você tem aquele seu pequeno rótulo lá de latino. Então, essa foi a minha primeira experiência nessa companhia e me ajudou bastante. Então, eu tive Uhum. vários desafios, viajei, comecei a viajar muito vendendo franquias, dando treinamento, fazendo apresentações, dando palestras, até essas palestras em hotel, né? Alugar Aham. sala e aquelas coisas tudo. Eu acabei fazendo coisas que eu nem no Brasil tive oportunidade de fazer. E aí, novamente, chega a recessão Aham. americana. Então, eu falei, nossa, as coisas... Antes de você continuar a história, até agora, então, o que eu estou entendendo é o seguinte: você quis tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, no caso, por causa de segurança, cada um, né, pelo seu motivo. Hã? Não, pela sua razão, o motivo, né? Tá certo. Exato. E aí você chegou lá e o que tinha é o que tem para hoje, É é o que tem. trabalhar com faxina. Então você abraçou a causa e deu o seu melhor, e aí você viu outras oportunidades. Agora eu posso ter a minha empresa de faxina.
E aí depois você foi tão bem, e aí você começou a vender franquia da empresa que você tinha. Então eu acho que é bem o que você estava falando no início, né? Tem a zona de conforto, e às vezes a gente pensa, eu tenho que sair da minha zona de conforto, como você mesmo falou, e aí tem uma conotação ruim, mas você não precisa deixar aquilo que você tem na zona de conforto, você aumenta, você simplesmente expande a Você sua zona abraça de conforto. aqueles desafios e traz para você. Ele começa a aumentar. Essas, esse período, né, que você começa, né, que você vai para a Itália ou para a Alemanha ou para alguns lugares, ele é muito, às vezes, vamos dizer, não sei se vou dizer que é triste, mas é meio complicado a adaptação da família em si, né? Porque você chegou aqui nos Estados Unidos, tudo é diferente. Então, quando você chega a primeira, eu acho que tem 3 fases mais ou menos. A primeira fase tudo é bonito, tudo funciona, tudo é legal, tudo é barato, A tudo não neve sei o quê. linda, branquinha. A leve neve branca, nossa, que bacana, né? Você olha assim da janela, aqueles flocos caindo, é um negócio bonito tudo, né? Aí vem a segunda fase que você começa a ter saudade de lá, do Brasil. Você esquece um pouco por que você saiu de lá, você lembra das coisas que funcionam no Brasil. Né? Eu estou aqui em Portugal, eu estou aqui na Alemanha, mas lá no Brasil o clima é fabuloso, entender os portugueses também é diferente, né? Um pouquinho diferente. Ou aqui nos Estados Unidos. Então você passa por essa fase, né? Você começa a comparar, puxa vida, por que eu saí de lá, tal, tal. Você não está vendo a volta aqui, as oportunidades que tem. Mas quando você começa a vencer isso, aí muda. Aí tem a terceira fase, que você começa a se adaptar, você começa a gostar das coisas, você se sente bem, já tem mais amigos, familiares vêm para cá, tudo. Então tem essas 3 fases e você tem que aprender que isso existe. Não é só para mim, não foi só para nossa família. Todas as famílias passam pela mesma coisa. Então, esses desafios, eles podem. Por isso que eu acho que o desafio, a dificuldade e a oportunidade, eles não são antagônicos. Eles têm, sabe, uma coisa: a dificuldade de tais oportunidades. E às vezes, em Uhum. algumas oportunidades, você tem dificuldade, você tem que ali. Então, ele faz parte, ele faz isso. Então, acho que a coisa boa, né, aquilo que realmente me ajudou, foi a família. Estar junto com a família, estar com vocês. Uhum. A Genoveva sempre trabalhando comigo, estava sempre lá do lado, fazendo as coisas. Nós sempre dividimos o trabalho, mesmo no Brasil e aqui nunca paramos. Então essa foi praticamente a primeira fase. Então a segunda fase foi essa agora que você falou, né? Começar a vender a franquia. Como é que eu posso tirar desse aí a parte do se te derem um limão, eu faço uma limonada, né? Então Aham. é a dica é essa. Você tem que ver que isso pode trazer oportunidade, né? Então eu comecei a me especializar. Eu comecei a me especializar em vendas de franquias. Com isso eu aprendi mais rápido o espanhol, primeiro o espanhol do que o inglês, porque o farto inglês que eu tenho hoje, né? Há 20 Mas anos não tem como não falar. Você fala inglês. é, eu falo, eu me comunico, eu consigo, eu vivo, eu tenho o vocabulário da minha indústria, eu tenho o vocabulário, sabe, o espanhol, eu tenho o inglês, eu tenho o português, então isso tudo ajuda bastante, né? Então você não é que nem você já acaba tendo 3 línguas Aham. simultâneo, foi um combo legal. Então eu comecei a tirar oportunidade disso, ver oportunidades, né? Como é que eu posso ver? Então eu fiz contato com muitas pessoas, tudo, né? E aí teve aquela fase que em 2008 mais ou menos, onde as pessoas, os Estados Unidos estava também com uma crise, né? Uhum. Entrou numa crise, as companhias começaram a diminuir, né? E eu tive que sair daquela companhia e pelos contatos que eu tinha, eu acabei conseguindo uma outra oportunidade, exatamente o que eu fazia. Uma Uhum. companhia lá do East, né, lá da Flórida, que estava abrindo aqui, e eles estavam procurando uma pessoa que falasse espanhol, que falasse português, Uhum. que conhecesse de operações, né, na área que eu trabalhava e soubesse vender franquia. Então eu cheguei lá, os caras, olha, puxa vida, fizeram uma oferta, transferiram o visto de trabalho para lá e eu continuei a vida naquilo ali. Poderia ter
Desesperada. desesperar. Eu vou embora. Eu podia ter feito isso, né? Vir para cá não foi fácil. Imagina você voltar, uma readaptação. Já é Claro. muito mais complicado, né? Então a gente tem que enfrentar essa parte. E aí começou a parte de experiências, de você aprender coisas, você tem que ser humilde para poder participar, de às vezes passar a noite toda trabalhando com a máquina, operando aquela máquina. E você precisa fazer essa parte. Não é só você aprendeu a parte administrativa, lá, a parte acadêmica, e agora eu sei administrar, eu sei. Não, você tem que saber se relacionar com o funcionário, você tem que saber como se relacionar com o cliente, você reportar as coisas, o cliente reclama, ele sempre tem razão, com calma, vai lá, olha, eu posso agora eu não posso, mas de noite eu resolvo. Você tem que ter esse tipo de coisa. Que brasileiro faz isso muito bem. Jogo de cintura. Esse jogo de cintura é muito bem. Vocês têm alguma pergunta até agora, alguma coisa? Deixa eu ver. A Roberta te deu uma zoada. Ela falou que você está nadando no inglês. Ela falou que a minha foto ali atrás está fingindo que eu sou a filha favorita. Todos nós sabemos, Berta, que você é a filha favorita. Não tem problema, a gente aceita. Não, eu falo como a Genoveva fala. Nós temos 4 filhos favoritos, então esses são os nossos filhos. O tio Edvan perguntou, o tio Edvan fez uma boa pergunta. Ele falou: se hoje você voltasse atrás, você faria o contrário? Você teria ficado no Brasil, sabendo o que você sabe que quando chega nos Estados Unidos? Porque hoje tudo que você está contando para a gente é um exemplo de superação e você está dando as dicas para a gente de como a gente fazer. Eu já ouvi falar uma vez que a sorte é onde a preparação se encontra com a oportunidade, que não existe sorte. Se um dia aparecer a oportunidade e você não estiver preparado, e se você se preparar e a oportunidade, você não for atrás da oportunidade, também não se encaixa. Mas sabendo que você sabe hoje, você teria voltado atrás e feito diferente? Feito diferente algumas coisas, claro, a gente talvez evitasse algumas coisas, mas eu acho que ela foi positiva para a gente. Eu acho que todos os meus filhos estudaram, vocês conseguiram trabalho, vocês se casaram. Eu acho que a vitória, no meu modo de ver, o sucesso para mim, ele veio mais dentro da família, mais dentro das pessoas que eu amo, as pessoas que eu convivo, do que a parte material, né? A parte material você pode, uma hora você tem, outra hora você não tem, você consegue economizar, então aquilo depois você usa para poder compensar tudo. Agora, a paz na família, o relacionamento que você tem, você vê os filhos crescerem, os filhos terem filhos, você vê os netos. Hoje nós temos 7 netos repetindo coisas, né? Lembra você falando uma vez andando com a Bianca e com o Lucas, e a Bianca falou uma frase, olha, como é que era? Como é que era a frase, Bianca? Quando a gente desobedece... Quando alguém desobedece, alguma coisa acontece. Então eu A falava sempre infância isso para toda. a infância toda. E hoje eu vejo os filhos falando isso para os nossos netos, né? Então isso foi importante a gente ver esse tipo de resultado para a gente. Se eu voltaria para o Brasil, né, se eu não tivesse ido para o Brasil, eu teria vivido uma vida lá no Brasil, nós teríamos feito coisas também interessantes, nós teríamos alcançado coisas interessantes também, mas eu sou grato por ter vindo para cá, porque para mim foi importante, eu realizei um sonho, meus filhos hoje, a Bianca vive na Alemanha, o Rafael vive em Washington, o Bruno vive aqui a 20 minutos daqui de casa, a Roberta mora aqui do outro lado, eu tenho que falar baixo, senão ela ouve o que eu estou falando lá. Do outro lado do Então, rio? do outro lado do rio aqui. Então, nós estamos aqui, uma família. Eu posso visitar a forma que nós fizemos, que nós levamos a sério essas coisas. A gente pode sair do país. Nós fizemos, eu e a Genoveva fizemos uma missão em Portugal. Agora terminamos no ano passado. Então, podemos ficar fora do país por esse tempo, voltar.
acho que bem-vindos aqui tudo. E se eu mudasse, se eu tivesse voltar para o Brasil agora, talvez eu não voltaria. Eu voltaria para visitar, volto sempre para visitar, para fazer coisas, tudo. Mas hoje eu sinto que aqui é o nosso lar, aqui é a nossa casa, aqui Uhum. é onde a gente se sente bem, né? Então nós conseguimos nos adaptar bem. Então eu estou aberto para poder ir para qualquer outro lugar. Já pensamos, vamos para Portugal, moramos lá uns 2 anos em Portugal, depois voltamos, viramos aí cidadão do mundo, mas Uhum. é, na Alemanha, em qualquer lugar. Então, nós não chegamos. Lá em Portugal eu aprendi com um missionário chamado Helder Dias, um rapaz de Brasília, e ele falava uma coisa interessante. Ele falava assim: olha, como ele falou assim, tudo vai dar certo no final. Se ainda não deu certo, é porque não chegou no final. Então a gente tem que insistir, persistir, a gente tem que fazer as coisas até se sentir bem nas coisas. Você não precisa vir para um lugar e falar assim, eu tive sucesso porque eu fiquei rico. Não é isso. Se você alcançar você alcançar alguns objetivos, você criar novos objetivos, motivação, você ver a sua família crescer, você ter um pouco de conforto, você ter paz, né? Você ter esse e não tem nada mais rico do que isso, né? Dinheiro é uma consequência. Pode aparecer uma hora, você pode ter, você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro, você pode fazer as coisas, tudo, mas você tem que saber lidar com essas coisas. Tá? Uhum. Não deixar que isso, você, nossa, eu venci porque não, para mim eu tenho mais paz, mais tranquilidade que eu tenho com a minha esposa, com a mãe de vocês, com vocês, com os netos. Isso para mim é o coisa. Eu acho que teria conseguido isso lá no Brasil, na Alemanha, em Portugal, se a gente tem essa atitude. É uma questão de atitude, né? Não é porque eu fiz Uhum. isso, porque eu fiz aquilo. Não, você tem que enfrentar os problemas. Não foram tudo mares de alegria, de coisa. Nós tivemos tristezas, tivemos perdas, tivemos muitas coisas, passamos por várias dificuldades. Mas, no entanto, nós somos felizes. Nós somos felizes porque temos metas ainda mesmo com a idade que nós temos agora, 38, não, meus 60, quase 62 anos, nós temos ainda metas, estamos toda hora a gente sai, hoje é novembro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Parece quando nós chegamos aqui, entende? Vamos trocar, Uhum. vamos fazer aquilo, vamos vender isso, vamos fazer aquilo. Estamos planejamento. Hoje eu faço o que eu gosto. Uma companhia, né? Numa coisa você tem três coisas assim interessantes que eu aprendi, né? Uma, você vai fazer no lugar onde você está trabalhando, você vai fazer o que eles precisam que seja feito, né? Uhum. Eles estão precisando de uma pessoa assim, assim, assim. E você vai lá e acaba aprendendo as coisas. Às vezes você vai trabalhar numa companhia pelos skills, pelas coisas que você sabe fazer, pelo que você aprendeu, né? Então você Uhum. trabalha naquela companhia porque você sabe fazer isso. E a terceira que eu classifico é aqui você fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você ama. Então, eu acho que eu passei nas três fases, né? Nessas três fases. Hoje eu continuo vendendo franquia. Trabalho hoje, na verdade, não por todo esse tempo, né? Trabalhei 4 anos nessa primeira companhia. E hoje, 15 anos depois que eu saí de lá, 14, 15 anos depois que eu saí de lá, eu fui convidado para voltar para essa companhia e trabalhar é, formatando essa companhia novamente, voltando com o processo de franquias. Então, hoje eu tenho o cargo, né, que eu gostaria de ter, fazendo Uhum. aquilo que eu gostaria. Claro, tem aquela sempre todo filé tem um pedaço de osso, né? Você tem Uhum. coisas, partes que você não gosta, mas eu estou trabalhando fazendo aquilo que eu gosto, né? Trabalhar com franqueados, dando treinamento, sabe, ajudando a eles terem seu próprio negócio, ajudando eles a crescerem, né? Mostrando a visão, você partilhando. Então, eu acho que eu precisei passar por essa fase que eu tive na nossa vida para poder Uhum. agora poder partilhar com as outras pessoas. Né?
Eu gosto muito disso e eu, sinceramente, eu acho que você passou isso pra gente também, né, para os filhos, essa atitude positiva. Olhando para trás, eu não lembro de coisas ruins. Então você falou, ah, tivemos perdas, tivemos dificuldades, tivemos muitas dificuldades, mas eu não lembro de coisas ruins, sabe, assim, um momento ruim. Uma coisa que eu queria falar com você, pai, é o seguinte: você está dando muita dica boa, mas eu quero pedir uma dica de uma coisa que eu conheço e que o pessoal Hum. não conhece e me ajuda muito. Você sempre falou: tenha sempre o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, e quando você for fazer alguma coisa. Isso me ajudou muito. Dá pra gente essa dica, por favor, para o pessoal também conhecer? Eu não sei bem em que ponto, né, isso seria. Eu, eu, toda vez que a gente tem que tomar uma decisão, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, né, eu escrevo, eu gosto de escrever, né? Então eu boto todas as opções na mesa. Então tem pessoas que quando enfrentam uma coisa, é, quando tem que decidir alguma coisa, ela só está pensando naquilo, porque a pessoa fica sentado em cima do problema. Se você estiver só sentado em cima do problema, o problema já existe, ele já está Uhum. ali. Então, ou a dificuldade, ou a decisão, aquilo já está ali. Então, se você ficar pensando só naquilo, você não vai ter nenhuma ideia, você não vai. É muito complicado. Então, você tem que começar a pensar nas soluções. Então, quando eu falo dos planos, né? Então, eu tenho uma coisa, eu preciso comprar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso trabalho. Quando a gente estava terminando a missão, o que nós vamos fazer? Então, eu tenho meu livrinho lá, eu começo a escrever. Bom, e isso aqui é uma opção. Eu escrevo, eu abro companhia todos os dias. Eu e a Genoveva, a gente brinca com isso, a gente abre companhias todos os dias. E A compra gente uma casa nova todo dia. todo dia, a gente compra, toda semana a gente sai, a gente se apaixona e compra uma casa, a gente faz isso. Então, isso faz com que você exercite, né, a mente para não se apavorar. Claro que a gente tem os medos, tem muitas coisas, mas você consegue diminuir, né? Falar assim, olha, aí você escolhe essa opção tem essas consequências, tem essas coisas. Essa aqui tem isso. A terceira tem isso. Então, quanto mais opções você tem, mais seguro você fica. Então você não fica apavorado. Nossa, eu tenho que resolver isso amanhã. Não estou dizendo que eu sou calmo desse jeito, como eu estou falando, né? Às vezes eu fico preocupado, você sabe disso. Mas se você tiver opções diferentes, se você tem um plano A, tem um plano B, se isso não der certo, tem esse aqui, tem aquele, um deles vai dar certo. Não vai É, cair assim na tua cabeça, você tropeça ou alguém joga uma pedra na tua cabeça e fala, tive a tive solução. uma ideia. Não, tive uma ideia, né? É o do lado Despicable Me, né? Tive uma Tive uma ideia. ideia. Tive uma ideia. Então, não é assim. Eu acho que você tem que ter opções. Você precisa fazer. Olha, eu vou para vou para a Alemanha, ou fico na Filadélfia, eu venho para Utah, ou vou para o Brasil. Você tem opções. Eu acho É. legal isso. Você pode escolher. Caramba, eu tenho opções. Eu não sou, sabe, obrigado a fazer. Não, eu tenho essas opções. Então, isso você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Na escola, né? Olha, puxa, o que eu vou fazer da vida? Eu sempre pensei em ser médico, não sei o quê. Blá, blá. Nenhum dos meus filhos é aquilo que eu achava, ou a Genoveva achava que ia ser. Não é. E, no entanto, todos são felizes, nós somos felizes pelo que vocês são. Cada um escolheu um caminho, cada um escolheu uma que vocês gostam, que vocês amam. Isso dá prazer pra gente. Uhum. É verdade, é bem o que você falou, porque quando a gente. Geralmente as pessoas pensam, ah, vou ter o plano A e o plano B. Então, plano A é o que eu quero, e se o que eu quero não der certo, aí eu vou pro plano B. Então, tipo assim, eu acho, olhando assim, é meio que desesperador, porque você pensar, eu tô colocando todas as minhas fichas no plano A. Se o plano A não der certo, aí eu vou ter que fazer o B, e o B é uma coisa que eu não quero. Mas se eu tenho 3, 4, 5, 6 planos. Eu sei que se um não der, vai dar outro, vai dar outro, vai dar outro. E é bem o que você falou, você fica mais seguro, você fica mais tranquilo, porque você sabe, assim, não deu esse, ok. Tirar esse da opção. Então pode ser esse. Ah, não, não é esse, tem o outro. Eu sei o que vai acontecer.
E às vezes até um acaba sendo consequência do outro, né? Porque às vezes você toma a decisão A e você achava interessante a C, a D que está lá na frente, mas você precisa fazer o A para que você possa se preparar para fazer o D. É só uma Sim. brincadeirinha, mas tem que, se você tiver isso, você não arranca os cabelos, né? De falar assim, puxa vida, eu não consegui, eu não tenho mais. Se você não pensou em várias soluções, se você às vezes não passa 1 ou 2 horas à noite, né, antes de dormir, você escrever e falar podia ser isso, podia ser isso e aquilo, no dia seguinte você não tem solução nenhuma. Você fala, nossa, eu tenho que, sei lá, devolver a minha casa, eu tenho que sair desse trabalho, eu tenho que sair desse país. Não, quais são as opções que você tem? Eu acho que Uhum. isso é. Aprendi também, não foi? Não inventei, não. Mas é ótimo, você aprendeu e aí ensinou pra gente, passou pra gente também, foi ótimo. Pai, assim, tá ótimo, ótimo esse papo que a gente está tendo. Muito obrigada pelas dicas maravilhosas que você está dando pra gente. Tem alguma última dica ou conselho que você quer dar pra gente? Eu acho que se, eu acho que você não pode agora é brincadeira. Você não pode desistir do seu sonho. Se você não achou, você vai em outra padaria. Não, tô brincando. Eu ia pedir pra você contar uma piada pra gente, mas foi muito natural. Você tem que, os sonhos vão acontecendo, você vai formando, né? Você vai fazendo, você vai criando a sua vida. Essa vida é a soma das suas decisões, é a soma das ajudas das pessoas que você confia. Eu tenho orgulho de dizer isso da Genoveva. Ela sempre esteve do meu lado, sempre fazendo as minhas coisas. Ela completa as coisas. Eu deixo ela chateada e ela me deixa calma. Então a gente completa as coisas assim. E vocês também são 4 filhos com personalidades diferentes, mas o mesmo caráter. Então isso é importante. Eu acho que as pessoas têm que tentar. A vida uma vez eu vi um negocinho desses que saem na internet e falou assim que você só vive uma vez. Aí o leãozinho lá falou assim, não, a gente só morre uma vez. Vive, você pode fazer várias coisas, você muda, a sua vida mudou tudo, né? Você trocou sua vida lá. Vale a pena você ir atrás, vale a pena você tentar, vale a pena você arriscar com bastante comedidade, com muita segurança. Acho que você sumiu, não? Não, eu tô aqui, eu troquei a câmera sem querer. Ah, tá. Então, acho que a última coisa seria isso. Você não desista das coisas, não, 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 não se preocupe, como esse Helder falava, né? Se não aconteceu agora é porque ainda não chegou ao final. Então, você vai atrás das coisas que você vai conseguir. Adorei, papi. A Rosângela, ela falou aqui que para eu fazer um talk show semanal com você, porque as suas dicas são valiosíssimas. Nossa, eu não Fica o sabia. convite. Fica o convite. Toda semana, pai? Fica a dica. Fica a dica. Ela falou Obrigado. assim, ela falou, Fala, fala. presidente Lima sempre foi uma inspiração, gratidão. Essas são as coisas gostosas, né? E é isso aí. Ó, pode falar. Não, tô falando, ainda bem que não tem ninguém tacando pedra em mim. É, Alguém. falando, ah, que horrível. As coisas, as experiências que você tem, as coisas, você tem que partilhar com as outras pessoas, né? Às vezes, a pessoa fala, puxa vida, você ensina algumas coisas para as pessoas que às vezes é o pulo do gato, as coisas. Não, mas acho que as pessoas também têm que ter. Muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas me ajudaram. Então, por que você não ajudar outras pessoas? Por que você não partilhar experiências ou evitar que as pessoas caiam em buraco ou pisam em pedras, sabe? Se você já tem alguma coisa que pode ajudar aquelas pessoas. É isso aí. É, exatamente. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado de que a ideia dessa série de lives que eu estou fazendo Fica a Dica foi por causa de uma coisa que você falou, de dar dica para as pessoas e, tipo assim, me veio que todo mundo tem alguma coisa a compartilhar e todo mundo pode ajudar alguém.
E às vezes eu sou esse alguém que eu tô precisando ser ajudada e eu posso ser ajudada pela dica de alguém. É Então, verdade. né? Eu acho que essa é uma coisa boa. O tio Edwin, no início, ele tinha perguntado se tem alguma coisa que você acha que, alguma coisa positiva que aconteceu por causa dessa pandemia. Eu acho que essa é uma coisa. A gente está procurando ajudar as pessoas, a gente está encontrando mais oportunidades de ajudar as É. pessoas, eu acho. O mundo vai mudar com isso, as pessoas vão aprender a fazer coisas novas, a fazer coisas diferentes. É, nesse aspecto de profissional, né, é uma coisa interessante isso, né, porque às vezes a gente ouve, né, a pessoa vem sempre pensando, nossa, eu tenho que inventar uma coisa nova, eu tenho que inventar uma coisa. Tem tantas coisas que já existem que precisam só ser feito melhor. Então, Uhum. de negócio, você tira, puxa vida, o que eu estou fazendo? Como é que eu posso melhorar para até parecer diferente, né? Como é que eu Sim. posso melhorar? E empreender. Você pode ser um empreendedor dentro, sendo um empregado também, você fazendo coisas diferentes, tal, tal. Então, esse período agora dá para você pode estudar, você pode ler. Eu tenho visto muitas coisas pela internet que tem me ajudado bastante. É isso, a gente vai sair diferente disso, né? Na hora que abrir as portas, tá todo mundo com todo É. mundo não acordei, o que aconteceu e não, tem que levar uma bagagenzinha, levar nem que seja uma pochetezinha, você tem que levar, não precisa levar uma mala, mas alguma coisa que você aprendeu. É bem isso mesmo. Não vai voltar ao que era antes. Vai ser um mundo novo, um mundo diferente. Vai, com certeza vai ser. Acho que em todos os sentidos. Na escola, no trabalho, no relacionamento das pessoas, no cuidado que você vai ter. eh, acho que todo mundo está mudando, está mudando. Sabe, às vezes as pessoas precisam de uma Chacoalhão. chacoalhada, né, para poder acordar, para poder olhar para o lado, para ser um pouco mais humilde, partilhar mais as coisas, ser mais inteligente, ter objetivos, sabe, saber que é capaz de viver diferente, né? Como todo mundo vai, as coisas vão estar diferentes, você tem que se adaptar. Você tem que se É, adaptar. tem que ser adaptável, é verdade. A Simone está falando que a vida não vai ser a mesma, vai precisar de empatia. Pode falar, pai, você estava falando. Não, você tem alguma dica para mim? Eu já dei todas as dicas que eu tinha. Eu não tenho dica nenhuma para você. Você é meu professor. Que isso. Pai, muitíssimo obrigada por você ter tirado esse tempo para falar com a gente. Foi muito gostoso. E É pra... eu quero dizer que a minha mãe e meu pai me apoiam fazendo essa série, então eu gosto muito do feedback sempre deles, porque eles sempre me ligam e falam que está muito legal. Então, ninguém me falou que está ruim até agora, então eu acho que está legal. Obrigada, pai. Se alguém falar, manda falar comigo, porque realmente está muito bom, né? Obrigada. Pai, muitíssimo obrigada mesmo. Pessoal, Rosana, um beijão para vocês aí. pessoal, amanhã a gente tem mais uma live ao meio-dia, sempre uma dica diferente até o final dessa semana. Então continue. E essa live aqui ela vai ficar disponível no IGTV para você assistir. Pode mandar clicar, aqui está lá embaixo, no aviãozinho para mandar para um amigo que você acha que vai ajudar. Se você assistiu e gostou, compartilha com seus amigos. Sharing is Ela, caring. ela não vai ser destruída em 5 segundos, né? Não. Não, não vai. A Carol falou muito legal, família especial, parabéns. Então tá, pessoal. Tchau, papi. Beijão, beijão, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.